Meu irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo número 14. Nós leremos nessa noite, verso 1 ao verso 12, de Mateus 14. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine com o seu Santo Espírito e possamos então compreender a verdade. Senhor Deus, neste momento do culto, no ato de edificação, leremos a Tua Palavra e passaremos a expô-la, Senhor, com o firme desejo de vê-la aplicada à nossa vida, de tal sorte que implementemos todos os princípios aqui, revelados pelo Senhor, que nos conduzam a uma vida santa, agradável a Ti. Dá-me a graça, ó Deus, de ler, explicar e aplicar com fidelidade o que o Senhor requer dos Teus despenseiros. Que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado e que possa haver edificação e salvação, também para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mateus 14, de 1 a 12. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdade é anunciada, mas muitas são as reações que nós, seres humanos, temos ante a verdade. É possível que alguns ouçam a verdade e se alegrem com ela. Por exemplo, quando do anúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo, temos ciência, segundo o evangelista Lucas, que ao afirmarem os anjos que aquele era o Senhor Jesus Cristo, aos pastores, houve alegria, houve cântico. Isso é um bom sinal. Mas também a Bíblia nos mostra que alguns se mostram indiferentes à verdade. E quem sabe aquela expressão se aplique bem, eles fazem ouvidos moucos. É como se ouvisse e nenhum efeito tivesse sobre eles. Mas tem alguns outros que desprezam a verdade e tentam contraditá-la, afirmando que aquilo que é dito e que é a verdade não é
E então colocam uma outra premissa no lugar daquela verdade. Há daqueles também que ouvem a verdade, sabem quem é a verdade, são confrontados por ela, mas a ela não se submetem. E aí, por conta disso, sofrem muito, porque sabem o que deve fazer e não fazem. E o que é pior, por vezes, há daqueles que diante da verdade tentam também abafá-la, suprimi-la, como que se nessa atitude infantil, podemos dizer assim, você pudesse ir contra a verdade. Há um exemplo na Escritura, relatado pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos crentes em Roma, no capítulo 1, verso de número 18, ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Agora observem bem, que isso se dá a partir do relacionamento dos homens com a verdade. Estes homens, eles detêm a verdade pela injustiça. Eles querem abafar a verdade, para poderem então fazer o que acham que é certo. Mas uma coisa que a Escritura também claramente nos mostra, irmãos, é que todos aqueles que tentam contra a verdade, eles não prevalecem. E a sua vida, ao invés de ser uma vida feliz, se torna um grande tormento, visto que acusados por sua consciência, eles não sobrevivem. Eles não têm paz. Eles não conseguem dormir direito. Eles não conseguem comer direito. Eles não conseguem trabalhar direito. Eles não conseguem fazer absolutamente nada em paz. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é uma daquelas ocasiões na Escritura em que nós vemos, à luz do que foi escrito, quais são os efeitos que nós temos na vida de um ser humano, quando este, diante da verdade, não se submete a ela, não considera a sua vida a partir da verdade, não se arrepende dos seus pecados, não busca ao Senhor para ter perdão e continua vivendo impiamente. Eu queria que você olhasse para esse texto considerando hoje, irmãos, que a rejeição, ouça bem, a rejeição às palavras do Rei Jesus nunca será uma atitude sábia para aquele que deseja viver em paz com Deus e com a sua própria consciência. Vou repetir. A rejeição às palavras do Rei Jesus, a verdade, nunca, jamais será uma atitude sábia para aquele que deseja viver em paz com a sua consciência e com Deus. Como é que o texto nos mostra isso? Para que a gente possa compreender melhor, eu queria que você voltasse um pouco as páginas aí da sua Bíblia para o capítulo 3 de Mateus. Esse texto que nós lemos hoje fala da morte de João Batista. Necessário nos é, portanto, analisarmos o início e ministério da vida deste homem, pois é exatamente neste capítulo que nós vemos então ele atuando. No capítulo 3 de Mateus, nós somos informados que o Senhor Jesus Cristo teve um precursor, aquele que lhe prepararia o caminho, e este precursor não foi outro senão o Senhor Jesus, o João Batista, o profeta. Diz assim o verso 1 do capítulo 3, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele vai descrever como que era o ministério do, do profeta João Batista. E é interessante perceber que ele pregava a verdade. E você tinha ali duas reações ante a verdade. Primeira delas, veja comigo o verso número 5. Então saiu a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão,
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus. Então, a primeira reação é essa. João Batista anunciava a verdade, as pessoas ouviam a verdade, o Espírito Santo de Deus então agia nessas pessoas, e elas vinham e confessavam os seus pecados, fruto digno de arrependimento. Mas tem uma outra reação que também temos ante o ministério de anúncio da verdade de João Batista. Veja comigo agora, verso 7. Vendo ele, porém, veja a adversidade aqui, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos o quê? Abraão. Então você tem dois grupos aqui: aqueles que ouvem a verdade e confessam seus pecados, e aqueles que ouvem a verdade, são até batizados, mas não dão frutos de arrependimento. Então a primeira informação importante é esta. A outra informação importante que eu queria que você guardasse, ao ler o texto de Mateus 14, foi o que disse o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Agora vá para o capítulo 5, por favor. Proferindo aquilo que conhecemos, e de fato é as bem-aventuranças, quando temos aí o verso de número 12, de 10 a 12, temos o Senhor Jesus Cristo dizendo que haverá um efeito quando você servir ao Senhor corretamente, quando a sua vida for alinhada com os preceitos divinos. E olha o que ele diz, Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por quê? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram o quê? Antes de vós. Então, observe bem, João Batista pregava duas reações: arrependimento ou endurecimento. Cristo, no Sermão do Monte, diz: se você viver de acordo com a verdade, você será o quê? Perseguido. Quando isto acontecer, não se entristeça, se alegre, porque assim fizeram com os profetas que viveram o quê? A pergunta é, o que é que os profetas faziam? A mesma coisa que João Batista fazia, eles anunciavam a verdade de Deus, mas nem sempre eram bem aceitos. Aí nós temos uma outra informação que eu gostaria que você pensasse também. Quando chegamos no capítulo 10 de Mateus, vá juntando tudo isto. Nós temos o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos de modo especial, dizendo algo que deveria colocar as nossas antenas bem ligadas. Em Mateus 10, verso 22, ele diz assim, olha: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Não para por aí, ainda no capítulo 10, verso 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria o quê? Então, tudo aqui está sendo preparado para esta ocasião, no sentido de que o leitor do Evangelho saiba que se ele viver de acordo com o que Jesus ordena, se ele falar a verdade, o que é que está reservado para ele? Perseguição. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Cristo está dizendo isto. E ele está falando para os seus discípulos. Mas aí vemos, antes do capítulo 14, algo que é surreal, que é a própria verdade sendo perseguida.
quando o Senhor Jesus Cristo volta para a sua terra natal, começa a pregar ali naquela cidade, e a Bíblia nos diz, capítulo 13, que aqueles que são os seus concidadãos, seus familiares, rejeitam a Jesus. Eles mesmos. De sorte que Cristo diz assim: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua o quê? Casa. E acrescenta dizendo, né? E não fez ali muitos milagres por causa de quê? Da incredulidade deles. Isso tudo, irmãos, é para que você se prepare para entender que quando a verdade é anunciada, nem sempre ela é recebida com fé e com frutos dignos de arrependimento. Mas aí, o texto nos traz uma questão muito importante. Note que aqueles que não creram em Jesus perderam a bênção da sua presença e de milagres que poderiam ter sido feitos ali e não foram. Aqui nesse texto de Mateus 14, de 1 a 12, você tem um segundo efeito da rejeição ao Evangelho, que é o tormento na consciência. Ouviram? Quando você rejeita a verdade, você experimentará na sua consciência tormentos. Sabe o que é isso? E como é que o texto nos ensina isso? Primeiramente, nos versos 1 e 2, eu queria que você olhasse para Mateus 14, você tem um relato disto. A situação do tormento. Por aquele tempo, então, possivelmente, o que vai ser relatado aqui, se deu aproximadamente 1 ano após a morte de João Batista. Nesse período de 1 ano, Cristo estava realizando seu ministério, pregando, curando, salvando pessoas, ok? Então, por aquele tempo, então um tempo aí de 1 ano, acontece isso aqui. Nesse tempo, aquele que governava aquela região onde Cristo estava, chamava-se Herodes. Ele era governante de uma porção do Império Romano ali, na região onde o Senhor Jesus Cristo nasceu. Era como um rei ali. Ele não era César, mas era o representante de César naquela região. E nesta região, uma fama corria. Que fama era, que o texto diz? A fama de Jesus. O que era dito acerca de Jesus? Que ele pregava a verdade, falei agora há pouco, que ele curava pessoas, que ele perdoava pecados, que ele anunciava o Evangelho. Então, quando o Senhor Jesus Cristo começou a fazer estas coisas, paralelo ali ao ministério de João Batista, antes dele ser preso, logicamente, as pessoas começaram a conhecer a Cristo. E também um governante da área, que era quem, segundo o texto? Herodes. Só que aí você vai ver o efeito da verdade na mente de um homem que não se submete a ela. O que aconteceu? Ouça bem. Veja, já tinha decorrido 1 ano da morte de Herodes. Quando ele ouve as coisas acerca de Cristo, o que é que ele pensa? Verso 2. E disse aos que o serviam, Herodes, ouça bem, este, está se referindo a Jesus, é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso, nele operam forças o quê? Meus irmãos, olha só o que ele está admitindo aqui. Olha só o estado da consciência desse homem. Ele mesmo mandou matar João Batista. Ele viu a cabeça de João Batista. Ele viu os discípulos pegarem o corpo de João Batista e septarem.
Mas agora, depois de um ano, quando ele achava que todos os problemas dele estavam resolvidos, porque ele tinha matado a João Batista, portanto tinha silenciado a voz que lhe acusava a consciência pela verdade, ainda assim ele sofre. O que é que ele diz? É João. Ele ressuscitou. Logicamente, irmãos, que nós cremos também na ressurreição, mas essa não era a verdade. O que isto mostra é o estado da consciência daquele homem, que mesmo depois de ter uma tentativa vã, abafado a verdade, ele ainda vivia atormentado por ela. Então não adiantou matar João Batista, porque a verdade ela prevaleceu. E ele estava com a sua consciência o quê? Acusando, 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 a ponto de dizer, é João, ele ressuscitou. Valia até perguntar, não é? Mas eu não enterrei, eu não matei, não arranquei a cabeça. Como é que está aqui ainda? E nesse sentido, duas coisas na Bíblia nos mostram. Por favor, abra a sua Bíblia aí, em Números capítulo 32. Números 32. Abriram? Agora, veja comigo o verso 23. Olha só o que acontece com todos os homens que são alertados acerca dos seus pecados, não tratam os seus pecados e acham que podem viver com eles em paz. Leiam juntos, por favor, o verso 23 de Números 32. O que é dito? Porém, adianta fugir? Me responda. Você acha que você vai fugir depois que a verdade lhe alcançou, que você ouviu a verdade sobre o seu ser, sobre os seus pensamentos, sobre as suas palavras, sobre a sua conduta? Você acha que você vai fugir? Você pode até arrancar a sua cabeça. Finalmente, no dia do juízo, você vai comparecer perante o Senhor, diante dele, e dará contas daquilo que você ouviu, e por conta daquilo que você fez. Irmãos, olha, eu tenho visto e ouvido, aqui e em outros lugares, tantas pessoas que sofrem profundamente, sofrem de maneira irremediável, porque a consciência lhes atormenta, o pecado deles os acha, e eles acham que pode fugir de Deus, mas a verdade está lá. Por quê? Abra sua Bíblia agora, Romanos capítulo 2, verso 14. Romanos 2, 14. Abra a Bíblia e leia, e marque esse texto, assim como você deve marcar o de Números 32 também. Romanos 2, 14 e 15. Vou ler. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Aqui a ideia é a seguinte: não tem lei, a lei do Senhor, mas há uma lei que os rege. Qual é essa lei? A lei de Deus está gravada no seu coração, porque foram criados em imagem e semelhança de Deus. Verso 15. Agora leiam juntos o verso 15, o que é dito? Estes mostram mutuamente. O homem se depara com a verdade, ele tem duas perspectivas segundo esse texto. Ou a verdade vai acusá-lo, e ele diz: eita, sou mesmo.
errei. Ou ele vai se defender, ele vai justificar o que fez, que a verdade condena, para encontrar algum tipo de paz na sua consciência. Não vai conseguir. Então a primeira coisa que o texto de Mateus 13 nos ensina, irmãos, é a realidade de uma consciência atormentada. A ponto de um homem achar que o outro ressuscitou para pegar no pé dele. É como aquela pessoa que está devendo tanto, que ela anda olhando para os lados para saber se o cobrador aparece. Ela dorme, olha embaixo da cama para ver se alguém vai aparecer e puxar o pé dela. Ela não consegue entrar num cômodo e orar atrás da porta, sem olhar atrás da porta, porque ela acha que alguém vai pegar. Consciência. A consciência diante da verdade. Meus irmãos, seria tão importante que a gente zelasse por isso. Que você tivesse uma consciência pura, limpa, pelo sangue de Cristo Jesus. E não pelos meios que você estabelece para aliviar o peso da sua consciência. Herodes decapitou João, mas ainda assim a sua consciência não teve o quê? Paz. A cabeça de quem você está arrancando para ter paz? Vocês estão ouvindo? Aí você pergunta, mas pastor, o que é que esse homem fez de tão terrível para estar nesse quadro, de achar que alguém ressuscitou, entrou no corpo de outra pessoa, para atormentá-lo? Agora, por favor, veja o verso 3, porque do verso 3 ao verso 11 nós temos aí a sucessão de pecados cometidos por Herodes. Por que sua consciência estava atormentada? Por causa do seu pecado. Então, se você quiser resumir do verso 3 ao verso 11, primeiro você tem uma consciência atormentada ante a verdade. Segundo, você tem a razão desta consciência atormentada, que é o quê? Pecado. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito o quê? Possuí-la. Aqui você tem a descrição do primeiro pecado de Herodes, adultério. Herodes era casado, ele se divorciou da sua esposa, ouça bem isso, porque esta parece ser uma realidade muito presente. Ele se divorciou da sua esposa, já tinha um caso com a esposa do seu irmão, criou uma situação política de instabilidade, de briga com seu irmão, para possuir a esposa do seu irmão, e assim o fez. Esse fato foi público. E João, sendo um profeta, vendo este quadro na liderança da sua nação, foi o que ele fez? Pregou contra. Não te é lícito possuir esta mulher, porque ela não é tua. A tua você deixou. Você está traindo ao seu irmão. Você está adulterando. Você não pode fazer isto. Ele está pregando aqui o 7º mandamento. Não adulterarás. Porque a lei moral não é só para o povo do Senhor. É para os ímpios também. Logicamente que para aqueles que são crentes, ela tem um efeito santificador. Mas para os ímpios é condenatório mesmo. Para que eles vejam que não tem capacidade de alcançar a salvação e recorram a Jesus. Então aqui você tem João Batista fazendo aquilo que lhe competia fazer, que eu falei lá no início, lembra? Quando ele começou a pregar no deserto, alguns vinham, ouviam a pregação e confessavam os seus pecados. Excelente.
consciência tranquila, confissão, perdão, paz. Mas outros ouviam a verdade, até se batizavam, mas ele dizia: raça de víboras, produzam frutos de arrependimento, se arrependam, confessem seus pecados. E eles não confessavam. Sabe o que eles diziam? Eu sou filho de Abraão. Aí João olhava e disse: pois até das pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. O que Deus requer é fruto digno de arrependimento. Então, quando João Batista dizia para Herodes: você é um adúltero. Ah, meu amigo, Herodes não gostou não. Foi o que ele fez? Vou silenciar essa voz. Pegou João, o texto bíblico diz, e lançou João no cárcere. Prendeu. Talvez assim eu consiga abafar esta voz. Mas, meu filho, depois que a verdade foi falada, ela vai ficar assim na sua consciência, ó. Aí você vai querer esquecer. Aí você vai fazer alguma coisa para esquecer. Fazer uma boa obra, fazer uma compra, faz uma viagem, se entrega a algum prazer da carne, vem até para a igreja, ó, vem até para a igreja, para querer o quê? Abafar a voz da verdade. Mas você vai conseguir? Não, porque a verdade pregada e que confronta os meus pecados, ela só requer uma coisa de mim: arrependimento. Então, o primeiro pecado de Herodes qual foi? Está aí, adultério. Aí, verso 5. E querendo matá-lo, por favor, volta os olhos comigo aí na Bíblia. Temia o povo, porque o tinham como quê? Temor de homens. Ele não matou, porque como governante, ele sabia o que ia acontecer com ele se matasse João, porque ele era um profeta conhecido, temor de homens. Adúltero, temor de homens. Depois diz mais: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, aniversário dele, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Irmãos, aqui não diz que a dança foi sensual, que não foi sensual. O contexto aponta para isso. Porque a ideia de agradar é porque ela despertou nele algum tipo de desejo lascivo. Terceiro pecado. Além de adúltero, também cometia pecados de lascívia. Eu quero aproveitar aqui o ensejo para dizer o seguinte, ó. Deixa eu beber até uma água. Cuidado com este pecado, porque ele é a porta, ouça bem, ele é a porta para os mais terríveis pecados na área da sexualidade. E tudo começa com a exposição indevida do seu corpo diante daquele que você não deve se expor. Mulheres aqui da igreja, ouçam atenção. Cuidado com a roupinha que você veste. Homens, cuidado com a roupinha que vocês também vestem, porque hoje está no mesmo rumo. Não provoque desejos no outro. Você não sabe o mal que isso traz. Ou talvez saiba, né? Então, ombrinho exposto, decotezinho acentuado, o rasgo vem aqui. Roupas que delineiam o seu corpo. Estou dizendo para homem e mulher, viu? Roupas curtas. Por favor, não promovam isso. Vocês não são filhos de Herodias. Vocês são filhos de Cristo. Filhos do Senhor. Essa menina dançou de um modo tal que Herodes ficou enfeitiçado. Nós não sabemos como foi, não sabemos como ela está, não há essa descrição, mas o texto quer mostrar esta ênfase. Não faça isso.
E ele ficou tão encantado, que aí ele cometeu outro pecado. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Aí ele disse, veja só, isso trouxe um tormento tão grande para a sua alma, que ele falou que não devia. Foi o que ele falou. Prometeu com juramento, vou dar a você, o que você me pedir eu dou. Meu Deus, será que esse homem sabia o que estava dizendo? Não sabia. Peca quem é o quê? Precipitado. Você pediu, eu dou. Ela é instruída por sua mãe, verso 8. Ela instigada por sua mãe, a mãe que odiava João, porque se João dizia que Herodes era adúltero, quem casa com adúltero, adúltero é. A mãe com raiva disse, minha filha, é a nossa hora. Pede a ele, num prato, a cabeça de João. Vamos acabar com essa história de estar acusando a gente. Mata o homem, arranca a cabeça, porque está resolvido o problema. Meu irmão, quando esta jovem pede a João Batista, a cabeça de João Batista, digo, verso 9 diz que entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe o quê? Dessem. Fraqueza. Votos e juramentos feitos sem temor ao Senhor. Homem fraco. Rei fraco. Se afiançou na palavra com aquilo que não podia. E ao invés de se arrepender e dizer assim, eu prometi o que não podia cumprir, me perdoe, ele foi até o fim, foi até as últimas consequências, revelando sua fraqueza. E o que é que ele disse? E deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Quebrou qual mandamento? O sexto. Agora você olha assim e diz, pastor, mas ele só quebrou 2, o sétimo e o sexto. Mas lembre que a Bíblia diz que quem transgride um mandamento, se torna o quê? Réu dos outros. Ele quebrou o 10º, cobiçou o que não era seu. Ele quebrou o 9º, mentiu. Ele quebrou o 8º, roubou. Ele quebrou o 7º, adulterou. Ele quebrou o 6º, matou. Ele quebrou o 5º, desonrou a sua esposa, desonrou os seus súditos, desonrou os seus superiores hierárquicos. Ele quebrou o 4º, não guardou o descanso no Senhor e não teve contentamento naquilo que Deus lhe dava. Ele quebrou o 3º, ele quebrou o 2º e o 1º porque era um idólatra. Quebrou todos. Agora me diga, esse homem, depois que fez isso, teve paz? Arrancar a cabeça de João, decapitar João, trouxe paz para ele? Não. Porque a única coisa que pode trazer paz para você diante do seu pecado é o arrependimento, a confissão e a mudança da sua vida. Você pode mudar de estado, de cidade. Você pode pintar o cabelo. Você pode fazer regime, emagrecer. Você pode engordar. Você pode fazer o que você quiser, meu filho, que sua cabeça lhe orientar. Mas nada vai tirar o tormento da sua mente, enquanto você não se quedar diante de Jesus Cristo, confessar o seu pecado e abandoná-lo. Porque aquele, irmão, que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Agora olha que coisa interessante, né? No verso 12, você tem, depois da decapitação,
a cabeça de João Batista foi levada num prato para a mãe desta jovem, Salomé, o nome da mãe dela, Herodias. E aí, os discípulos de João Batista vieram, olha agora, por favor, verso 12. Então vieram os seus discípulos, os discípulos de João Batista, aqueles mesmos que ele enviou para falar com Jesus, quando teve dúvida, preso no cárcere, e sepultaram. Depois foram e o anunciaram a quem? A Jesus. Agora eu pergunto para você, quem é que tinha mais paz? João Batista sepultado sem cabeça, ou Herodes com cabeça no palácio? Quem é que tinha mais paz, irmãos? João Batista sepultado sem cabeça, ou Herodes com cabeça no palácio? Você não precisa pensar muito não, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mesmo João tendo perdido a cabeça, ele tinha paz no coração, porque vivia pela graça de Deus. Que lições eu gostaria de tirar para você e para mim desse texto? A primeira coisa, eu quero que você preste muita atenção, por favor, faça isto. Como é que está o estado da sua consciência? Você está em paz? Ou você está tentando amortecer a sua consciência com soluções humanas? Você está em paz mesmo? Está tudo tranquilinho? Tudo tranquilo? Tudo bem? E por favor, não diga assim, pastor, ninguém está em paz com a consciência. Está sim, lógico que está. Então a Bíblia está errada, porque me diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma promessa que Deus fez. Então não queira pegar tangente. Pare e analise se você está em paz com a sua consciência, com o que você tem feito diante da verdade que você tem ouvido ao longo de anos, domingo após domingo, quarta após quarta. Você está em paz mesmo. Está tudo bem. Não tem nada para acertar. Por favor, não seja um tolo. Não haja como Herodes. Esse é um texto que você tem que parar e refletir. Ir para o seu quarto, chorar diante de Deus. E parar de querer enganar Deus. Sendo que você mesmo não consegue se enganar. Porque você sabe o que você tem feito. O que você tem pensado. Você sabe que estratégia você está usando para fugir da verdade. Para com isso. E vai para Jesus. Confessa para Ele. Abre a sua boca e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não estou vivendo de acordo com a verdade. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, se você não fizer isso rapidamente, você constatará que não terá mais forças para viver com o tormento da sua consciência. E basta ir nos hospitais, aí nas clínicas psiquiátricas e psicológicas para ver a quantidade de gente adoecida, porque a consciência é pesada. Então, vá a Jesus, se arrependa, busque a Ele, pare de brincar com a verdade e ajeite sua vida. Ajeite sua vida. Ponha a sua casa em ordem. Pare de brincar com coisa tão séria. Segunda coisa que eu queria que você pensasse nesse texto. Sua consciência é atormentada quando você peca.
Pronto. Tão simples, né? Pastor, por que minha consciência está atormentada? Possivelmente você pecou. Agora, o que é que eu tenho que ter cuidado? E aqui presta atenção. A Bíblia define pecado. Pecado é toda transgressão da lei de Deus ou falta de conformidade com esta lei. Aquilo que os homens dizem que é pecado e que não é, você não deve ter sua consciência atormentada. Então tem muita gente com a consciência atormentada, porque ela julga que aquilo que está lhe atormentando é um pecado. Então eu convido você a fazer o caminho de observação, leitura e meditação na Escritura, para que você saiba se aquilo que está lhe atormentando é de fato o quê? Um pecado. Então imagine uma situação. A pessoa passou viajando, aí viu um cachorro perdido na rua. Aí a consciência dela fica pesada. Ai meu Deus, eu não peguei aquele cachorro. O Senhor vai me punir. Não, meu filho, onde é que está a lei de proteção aos cachorros? Por favor. Pecado é toda transgressão da lei de Deus. Eu não estou dizendo que você não deva zelar dos animais não, tá? Eu estou dizendo que às vezes tem pessoas que ficam com a consciência atormentada por aquilo que não deve ficar. Citei o exemplo. Agora, nessa análise tem que entender também que quando é pecado, não adianta dizer que não é. Então eu não devo ficar com a consciência atormentada por aquilo que não é, mas devo me preocupar quando a minha consciência não está preocupada, ela não está sensível ao que de fato é pecado. Então vou dar um exemplozinho aqui, simples, básico do culto. Se a sua consciência não lhe atormenta porque você é um ladrão, porque você está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, tem alguma coisa errada. Se a sua consciência não lhe acusa que você está acessando lá o celularzinho, e cobiçando o que você não deve, tem alguma coisa errada. Isso é natural? Isso não é pecaminoso? Se a tua consciência não te acusa porque você é um maledicente, tem alguma coisa errada. Porque você só vem falando mal dos outros. Aos quatro ventos. E não olha para o umbigo. Tem alguma coisa errada. Então, não deixe que a sua consciência fique atormentada por aquilo que não é pecado. Mas tema diante de Deus, quando diante de um pecado, não há nenhum sinal na sua vida de que tem alguma coisa errada. Então, para pensar nisso. Penúltimo. Não tente abafar sua consciência com meios humanos. Foi o que Herodes fez para impedir? Prendo. Vou prender. Mas prender não deu certo. A outra teve uma outra ideia melhor do que a dele, humanamente falando. Prender não dá certo, porque ele continua falando, e ele ainda vai lá ouvir, porque se você for ler os outros evangelhos de Marcos e Lucas, que tem um registro, vai perceber que ele ainda ia lá ouvir. Vou arrancar a cabeça então, porque ele não fala mais. Meios humanos para abafar a verdade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia e cumpre o fim que lhe apraz. Isaías 55. Seja para salvação ou condenação. Uma vez que você ouviu a verdade, pode ter certeza, você não vai viver em paz até que você ajuste a sua vida com a verdade. Alguns diriam, pastor, pois era melhor não ter ouvido. Não, também não diga essa insanidade. O que você tem que fazer não é pensar, era melhor não ter ouvido. É dizer, o que é que eu tenho que fazer em Deus para me ajustar. Então não tente dar jeitinho, com boas obras,
como eu já disse aqui, né? Se muda, pinta o cabelo, troca de bairro, troca de trabalho. Não faça uma loucura dessa. Vá para Jesus. Então, meios humanos não trazem paz para a consciência. Pastor, e se eu tomar um remédio para dormir? Pois é, você vai dormir. Você falou bem. Você vai tomar um remédio para dormir, mas não vai tomar para a sua consciência, porque não tem remédio para limpar a consciência. Você acha que tem? Vai dormir. Dormir mais, dorme 1 hora, dorme 2, dorme 3. Tem remédio que você dorme 3 dias. O povo chama de sossega-leão, né? Mas quando você acorda depois do 3º dia, como é que está a sua cabeça? Qual é a primeira lembrança que lhe vem quando você desperta? O que é que você acha? Ei, dormi muito. Não. Lá está de novo. Agora eu quero lhe dizer uma coisa para finalizar. Você viu como é bom a gente andar na verdade? João Batista andou na verdade, pecador como nós, remido pelo sangue do Cordeiro. Ele mesmo disse que não era digno de desatar as sandálias dos pés. Ele mesmo falou que importa que Cristo crescesse, que ele diminuísse. Mas, irmãos, mesmo preso, ele estava em paz. Foi decapitado, sepultado em paz. Sabe por quê? Porque ele andou na verdade. Você quer ter uma vida em paz? Não depende do governo. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Fonteles, pode ser, como é o nome do outro que competiu com ele? Silvio Mendes, não importa. Pode ser o doutorzinho aqui da cidade, como é o nome dele? Pessoa. Não importa, não é governo não, meu filho. Paz na consciência não é por causa de governo. Também não é por causa de dinheiro. Você pode ter muito, você pode ter pouco, não é isso não. Paz de consciência é vida reta diante do Senhor por meio de Jesus Cristo. Pois estando preso, ou até morrendo, quando você tem a sua vida ajustada com a verdade, você tem paz. E eu conheço muita gente que daria tudo para ter paz de espírito. E você não precisa dar nada, porque Ele já deu tudo. Ele deu a sua vida, Jesus Cristo, para que você tenha paz e repouse nele. Por isso que Ele chama, vem a mim. Todos os que estáis o quê? E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é o quê? E o meu fardo é o quê? Você quer isso? Você quer isso? Você encontrará isso em Jesus Cristo. Que Deus nos dê a consciência tranquila, irmãos. Paz no coração. Porque andamos na verdade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por Tua palavra, por nos mostrar que nada podemos contra a verdade, mas em favor dela. O Senhor conhece cada um de nós que aqui está nessa noite. O Senhor conhece a condição da nossa consciência. O Senhor conhece os caminhos que trilhamos, o quanto nos pesa quando transgredimos a Tua lei. O Senhor conhece os recursos que utilizamos para abafar a verdade e trazer paz à nossa consciência, recursos humanos, não divinos. Quem sabe já pensamos em tirar a nossa vida para ter paz, sair pelo mundo afora, trocar de família, tantas, ó Deus, tantas propostas inúteis, vãs, que não resolverão,
Pelo contrário, agravarão o estado da nossa consciência. Por isso, ó Deus, perdoa-nos e dá-nos a graça de recorrer a Jesus e confiar nele, porque ele, por meio do seu sangue, limpa-nos de todo pecado, lava-nos e nos deixa mais alvos do que a neve. E bendito seja o Senhor por isso. Nos dá uma consciência em paz, onde podemos deitar e pegar no sono, porque sabemos que o Senhor nos sustenta. Que bênção. Dá-nos sempre esta percepção, essa compreensão, para que repousemos em Ti. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.